Cara, que você não entende o que é isso. Eu entendo, normal. Gente, ser um homem bonito no Brasil não é fácil, mas a gente vai levando. Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar de onde eu pensei que ia começar ontem e acabei tendo que parar. Como eu disse ontem para vocês, essa matéria, ela é uma matéria fundamental. Eu fiz uma analogia ontem, eu disse assim, quando você constrói uma casa, o primeiro momento, a primeira estrutura que você ergue é o alicerce, é a base. Você pode ter o melhor material, o melhor pedreiro, o melhor terreno. Se você não construir a casa num alicerce firme, essa casa ela vai cair, ela vai rachar, ela vai dar infiltração. Eu posso dizer para vocês sem nenhuma dúvida, é impossível entender o mundo contemporâneo. Contemporâneo quer dizer hoje. O mundo de hoje, é impossível entender os conteúdos que eu tenho que trabalhar com vocês sem entender a Revolução Industrial. Vocês viram esse assunto ano passado? Vocês fizeram então o 8º ano e não passaram pela Revolução Industrial. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Então vamos começar por aqui, tudo bem? Meus amigos, existe um mundo antes e um mundo depois da Revolução Industrial. A nossa maneira de pensar, de nos divertir, de sair, de olhar para o mundo, tem a ver com a Revolução Industrial. O nosso modo de vida tem a ver com a Revolução Industrial. Sem a Revolução Industrial, o mundo não seria o que ele é hoje. Pensando nos aspectos bons, mas nos aspectos ruins. Por exemplo, essa onda de calor horrível, enchentes em regiões que eram secas. O Pantanal, que era uma região alagadiça do Brasil, hoje enfrenta a seca. A Europa, que era um continente tradicionalmente frio, ondas de calor de 40 graus. Há um desequilíbrio no mundo climático. Se você for convidado a fazer uma redação sobre isso, sem falar de Revolução Industrial, a sua redação está errada. Então percebam que entender o mundo hoje passa pela compreensão do que é a Revolução Industrial. Alguma dúvida sobre o que eu estou falando? Mas antes de explicar para vocês propriamente o que foi ou o que é a Revolução Industrial, vamos entender uma palavra, a palavra revolução. É uma palavra que você vê em músicas, uma palavra que eu gosto. Uma palavra que você vê em protestos, em poesias. A juventude gosta da palavra revolução. Mas aí eu ouso perguntar para vocês, o que é uma revolução? Vou fazer aqui uma pequena analogia. Giovana, você sai daqui da escola meio-dia, correto? Não sei se é isso, mas você vai para casa com fome, varada de fome. Você chega na sua casa, Giovana, e a televisão está ligada na sala, porque o pobre, como nós, sempre coloca a sala no começo da casa e põe a televisão lá. Você passa pela televisão, tá ligada. Você nem olha pra tela, parça. Você vai na cozinha, pega aquele prato, faz aquela coisa monstruosa e coloca no micro-ondas. A sua televisão é um micro-ondas. Você tá ali vendo o bagulho girar. Só que a televisão está ligada, você está apenas ouvindo a televisão. E você ouve, em tal país aconteceu uma revolução. Você não olhou para a televisão. Que imagem você acha que a televisão está projetando? Revolução tem a ver com o quê? Fale alto. Então fala, pelo amor de Deus. Não sabe explicar? Vou passar a bola. Tudo bem, não precisa ficar nervosa com isso. Passei a bola para outra pessoa. Pedro, meu parceiro que nunca me deixa no vácuo. Pedro, revolução tem a ver com o quê? Engasgou. Mudar as coisas, muito bem. Eu acho que é tipo algo de renovação. Algo novo, uma renovação, o quê? Economia. Você, Alice, no País das Maravilhas. Você, filha. Vou tentar mais um áudio. Meu parceiro, o parceiro ali, eu tenho certeza que vai falar um.
Revolução tem a ver com o quê? Tudo bem. Vocês foram bonzinhos, falaram da mudança, coisa nova. Em outras salas, oitavo ano, as pessoas falam, professor, revolução, eu penso gente na rua, trocando porrada com a polícia. Eu penso bomba para todo lado, revolta, professor. Pessoal pegando uma corda, amarrando numa estátua e arrastando na rua. As pessoas associam revolução com isso. Mas aqui nessa sala, apesar de vocês não terem falado muito, os poucos que falaram exatamente o que eu queria. Sempre que vocês ouvirem a palavra revolução, meus amigos, a palavra revolução ela está intimamente ligada à ideia de transformação, à ideia de mudança. Só que percebam, não é uma mudança qualquer, é uma mudança que efetivamente transforma a vida da sociedade. Deu para entender? Por exemplo, eu estava sentado aqui, não estava? Percebam que eu mudei, eu sentei aqui porque minha bunda estava doendo, correto? Não ia falar isso para vocês, mas isso é uma revolução? O que isso mudou a vida de vocês? Eu sentar aqui ou ali? Nada. Então, revolução não é uma mudança qualquer, é uma mudança que efetivamente transforma a existência. Deu para entender? Darei um exemplo histórico para vocês. Eu respeito todas as religiões, mas eu sou um homem da ciência, da história. E a história diz que a espécie humana, ela surgiu mais ou menos há 3 milhões de anos atrás. Como vocês fizeram o 6º ano comigo, e isso foi objeto de aulas com vocês, eu ouso, com muito medo, perguntar: em que lugar do mundo surgiram os primeiros seres humanos? Fale mais alto! Foi eu que falei isso para você? Muito bem, meu parceiro. A espécie humana surgiu na África. Vocês sabem que os primeiros seres humanos, gente, eles eram mais a caça do que os caçadores. Você tinha animais maiores, mais rápidos, animais mais ágeis, animais que enxergavam melhor no escuro que a espécie humana. O ser humano era uma presa fácil. A vida humana nesses primeiros tempos era uma vida curta e violenta. Deu para entender? O ser humano não dispunha de aparatos tecnológicos. Entretanto, em determinado momento, os seres humanos começam a dominar um elemento da natureza. Que elemento é esse? Começa com F. Fogo. O ser humano ele começa a dominar o fogo. Jamais repitam a frase: o ser humano inventou o fogo. Isso é de uma ignorância sem tamanho. É como eu falar assim: o ser humano inventou a água. Eu posso falar isso? Nós aprendemos a lidar com a água, então nós aprendemos a lidar com o fogo. Não que nós tenhamos criado o fogo. Deu para entender isso? De qualquer maneira, o ser humano ele começa a dominar as técnicas do fogo. Meus amigos, quando o ser humano ele começa a dominar o fogo, a coisa melhora. Por exemplo, o frio que matava, ele pôde ser enfrentado. Vamos acender fogueiras, não é isso? A noite deixa de ser aquela coisa tão ameaçadora, correto? Mesmo assim, vir um animal para cima de você, você coloca um fogo na frente do galho e vai para cima, correto? O ser humano ganhou calor, aquecimento e um elemento de defesa. Concordam comigo? Mas sobretudo, meus amigos, se você pegar os primeiros fósseis da espécie humana, os primeiros restos esqueletos, você vai perceber que esses seres humanos, eles não eram exatamente iguais a gente. Uma coisa chamava muita atenção: a arcada dentária. Esses primeiros seres humanos tinham uma dentição animalesca, dentes grandes, fortes. Por quê, gente? Por quê? Porque comiam a carne crua, rasgavam os tendões, quebravam ossos de animais para comer com a boca. Então você tinha que ter uma dentição poderosa. Com o fogo, o ser humano ele começa a cozinhar os alimentos, inclusive a carne. O alimento vai adquirindo uma textura mais o que, gente? Mais macia. Por isso que vocês têm esses dentinhos tão bonitinhos, tão pequenininhos, porque nós não temos mais a necessidade de rasgar a carne, embora tenha gente que não coma assim, né, filha? Tem gente que quer sem educação, né? Mas de maneira geral, o ser humano ele não precisa ter mais os dentes tão poderosos. Nesse sentido, eu pergunto para vocês: o domínio do fogo foi uma revolução? Uma das maiores revoluções da história da humanidade. Deu para entender? Vocês estudaram comigo a Idade Média, vocês lembram disso?
Vocês lembram da Idade Média, o tempo do feudalismo? Vocês sabem que naquele tempo surgiu uma doença que dizimou a metade da Europa em poucos anos, a famosa peste. Vocês lembram disso? Lembram? Vocês não estavam lá, mas eu queria explicar para vocês, né? Essa doença ainda existe? Existe. Por que ela não mata mais tanta gente? Porque a espécie humana inventou uma substância que é um remédio chamado antibiótico. Se você pegar essa doença hoje, você toma um antibiótico, acabou. A mesma coisa no Brasil. Há 80 anos atrás, se você pegasse uma doença chamada tuberculose, game over, foi bom te conhecer, você vai morrer. Hoje em dia, se você pegar a tuberculose, começar a tossir que nem cachorro, opa! Se você começar a tossir que nem cachorro, você vai no posto de saúde aqui, onde que eu posto? Aqui na frente, né? Aqui na frente. Vamos fazer uma chapa do seu pulmão, um raio-x, ó, você está com tuberculose, vai morrer? Não. Você vai ali na farmácia, no posto de saúde, pega o antibiótico, toma, acabou. Nesse sentido eu pergunto, a invenção do antibiótico foi uma revolução? Não há dúvida, é uma revolução. Qual é a maior revolução que nós estamos vivendo hoje? A IT e a inteligência são coisas que vão mudar a nossa percepção, a nossa maneira de lidar com o mundo. Deu para entender o que é uma revolução? Pode ser a pergunta de uma primeira avaliação. O que é uma revolução? Professor, uma revolução é uma profunda mudança. Professor, a revolução é uma profunda transformação. Não me interessa o termo, mas a ideia é essa. Tudo bem até aqui? Mas eu não quero falar com vocês sobre qualquer revolução. Eu quero falar com vocês sobre uma revolução específica. Que revolução é essa, nono ano A? A Revolução Industrial. A Revolução Industrial, meus amigos, o que foi ela? Para isso eu vou ter que raciocinar um pouquinho mais. Me responde uma pergunta, por gentileza. Você, como é o seu nome? Júlia, tudo bem com você, minha linda? Eu expliquei aqui ainda agora que a espécie humana, quando ela começou a andar sobre o planeta, ela era uma espécie frágil. E hoje nós dominamos o planeta, correto? Concorda comigo? Não que a gente faça um bom trabalho, né? O planeta está agonizando, né? Por que você acha que nós conseguimos passar dessa situação tão frágil e hoje nós dominamos o mundo? Por quê? Não sabe? O que nós temos que os outros animais não têm? Deve ser alguma coisa assim, né? Eles também têm sério. A capacidade de o raciocínio, o intelecto, a capacidade de construir cultura, correto? Mas dentro disso existe uma capacidade que em nós ela é maravilhosa. Nós somos seres que produzem. Nós inovamos na produção. Por exemplo, o meu corpo é um corpo frágil, assim como o de vocês. Se a temperatura caísse nesse momento 20 graus, eu com essa roupa aqui, eu congelaria. Concordam comigo? Eu ficaria muito mal, não ficaria muito mal? Mas a gente produziu o que, gente? Roupas, agasalhos. Eu não corro rápido. O ser humano ele não é um bicho que corre rápido. Qualquer animal corre mais que o ser humano. Pega um leopardo, por exemplo. Quem corre mais? Eu ou o leopardo? Não tem nem condições, né, gente? Pega aquele cara que corria pra caramba, o Usain Bolt, vocês lembram dele? Pega aquele cara pra correr junto com o leopardo, qual que é a chance dele? Pega o cara mais massa do mundo, o cara mais bombado, põe ele pra lutar contra o urso, qual que é a chance dele? Nenhuma, filho. Nós temos guerras, respiramos debaixo d'água. Nós temos asas, voamos. Nós somos fracos. Entretanto, nós produzimos. Eu não corro muito, moto, carro. Eu produzo máquinas que me permitem desenvolver velocidades imensas. Eu não tenho asas, mas nós construímos helicópteros, aviões, até foguete para explorar o espaço. Eu não tenho asas, meus amigos. A gente vai buscar o petróleo lá no pré-sal, embaixo do oceano. Porque nós temos máquinas que desenvolvemos para isso. Então, o ser humano é um ser que produz. Concordam comigo? Nesse sentido, eu respondo: o que foi a Revolução Industrial? Foi uma profunda mudança. Mas no que? Na forma de produzir. Vocês entenderam o que foi a Revolução Industrial? Foi uma transformação na humanidade, na maneira como essa humanidade produz tudo aquilo que ela precisa. O que a Revolução Industrial ela criou?
as fábricas modernas. As fábricas que produzem praticamente tudo que nós necessitamos. Deu para entender? Nicolas, né? Seu tênis fura. Você vai no shopping, certo? Comprar se tiver dinheiro. Chegando no shopping, tem quantas lojas de tênis para você, cara? Várias. Cada loja tem quantos modelos de tênis para você? Vários, não é isso? Nós somos 8 bilhões. Eu disse, não falei 8 mil, nem 8 milhões. Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. O mundo inteiro quer usar tênis. Por que você tem uma loja que tem vários tênis? Graças à revolução. Se não fosse a revolução industrial, nós teríamos acesso a todos os bens, as mercadorias que nós temos? Olhem para essa sala, para tudo que está em volta, a caixa, a lâmpada, a cortina, o vidro, o ventilador, o roteador, a câmera, a lousa, as cadeiras. O que dessa sala não saiu de uma fábrica? Hã? Só tá faltando isso, né, filha? Só a gente. Mesmo assim, o meu óculos saiu da onde? De uma fábrica. Quem usa aparelho aqui, saiu o aparelho da onde? Quem usa brinco aqui, saiu da onde? Então percebam que pensem na casa de vocês, o que tem na escola. Pensem como vocês se divertem. Praticamente o nosso mundo, ele nasce de dentro de fábricas. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Então o que a Revolução Industrial ela vai criar? Uma nova forma de produção. Alguma dúvida em relação a isso? Qual foi o primeiro país do mundo que ergueu uma fábrica? Eu estou perguntando, a Revolução Industrial, ela acontece inicialmente em qual país? Não fala Brasil! Ah, quem falou? Isso aqui é o meu salário? Isso aqui é o meu salário? Isso aqui é todo mundo. Eu esperava que nesse momento ninguém respondesse, eu pudesse fazer um suspense, mas o senhor impediu que eu fizesse isso. Ele é aquele cara que a gente vai assistir um filme, vai morrer, Parabéns, filho, parabéns de verdade. Inglaterra, tudo bem? Em que ano começa a Revolução Industrial? Século XVIII, o século das luzes, o século do iluminismo. Uma matéria aqui, será que vocês viram iluminismo ano passado? O iluminismo, gente, foi no século XVIII, o século das luzes, o século da razão, o século da ciência, o século da tecnologia. Foi aí que surgiu a Revolução Industrial, em 1760, na Inglaterra. Alguma dúvida? É claro que depois o que aconteceu? Ela se espalhou pelo mundo, mas você não fala de Revolução Industrial sem falar de Inglaterra. É como você falar de piscina sem falar de água. É como você falar de restaurante japonês sem falar de peixe. É igual você falar de futebol. Os ingleses inventaram futebol, vocês sabem disso, né? Futebol é um esporte inventado pelos ingleses e trazido para o Brasil. Mas é como você falar de futebol perfeito sem falar de Pelé. É como vocês entenderem perfeitamente. É como falar de um homem bonito sem falar de Edivan. Percebam que são assuntos que não se desconectam. Alguma dúvida sobre o que eu estou falando? Está claro? Mas eu ouso perguntar para vocês. 1760, 2024, não tem 300 anos, não tem 300. Mas são 200 e poucos anos, né? Responde uma pergunta para mim, por gentileza, a minha amiga Victoria. Victoria, por favor, me ajude, tá calor. Faz pouco ou muito tempo a Revolução Industrial? Doeu a boca para responder? Caramba. Você, meu parceiro, Raul, né? Raul, faz pouco ou muito tempo, meu parceiro? O assunto é esse, né? Pouco ou muito tempo? 1760. Vitória falou que faz muito, né, Vitória? Desenrola, velho. Pronto, fala. Meu amor, não demora pra falar o bagulho. Deixa eu ver quem é você, filha. Muito, 2-1. Tá no preju. Pouco ou muito? Muito, 3-1. Isso. Vai ajudar o parceiro a ficar das minas. Pouco ou muito? Pouco tempo? 3-2. Você? Muito.
Aqui está tendo uma divisão de gênero. Os meninos dizem que foi pouco, as meninas estão fechando no muito. Pedrão, o que você acha? Vai fechar com as meninas ou vai fechar com os caras? Pouco ou muito? Muito. Pouco ou muito? Pouco, ó. O ser humano, ele vive, todos nós, 80, 90, alguns chegam a 100, não é isso? É claro que quando a gente fala, 200 e poucos anos, para a nossa vida é muito, claro que é muito para a nossa vida. Só que eu falo em termos de história. A história humana tem 3 milhões de anos. Os primeiros seres humanos surgiram na África. 3 milhões de anos, 2024. 3 milhões de anos. Se eu tivesse que marcar um pontinho vermelho, assim ó, um pontinho vermelho, onde aconteceu a Revolução Industrial? Pré-história, preconceituosamente chamada, Antiguidade, Idade Média, Moderna. A Revolução Industrial aconteceu mais ou menos aqui, há pouquíssimo tempo. Se você for pensar, vocês não certos, você está certo. Se vocês forem pensar, o que são 200 anos perto de 3 milhões de anos? É ontem, gente, é nada. Se você for pensar bem, a maioria da história da humanidade não existiam fábricas. Por exemplo, fábrica na pré-história? Tinha? Não. Fábrica na antiguidade, Roma, Egito? Tinha? Fábrica na Idade Média? Tinha? Então percebam que esse conceito de fábrica é uma coisa absolutamente recente. Alguma dúvida sobre o que o professor Edivan acabou de falar? Agora vamos discutir um outro aspecto que eu coloquei na lousa ontem. Eu tenho tempo para isso. Quais foram os impactos da Revolução Industrial no mundo? Por que ela mudou no mundo? Detalhe, a Revolução Industrial ela não mudou só os países industrializados. Ela vai mudar a cara dos países, mesmo aqueles que não têm fábricas. Ela vai mudar a cara do mundo. Primeiro impacto da Revolução Industrial, meus amigos, um crescimento extraordinário da produção. Pela primeira vez na história, a espécie humana, ela consegue produzir mercadorias numa quantidade que nem o sonho mais louco podia supor. Uma quantidade absurda de mercadorias. Mais do que isso, pela primeira vez o ser humano, ele não vai produzir para necessidade, ele vai produzir para vender. É diferente. Se você pegar toda a história da humanidade, o ser humano sempre produziu aquilo que ele precisa. Agora não, ele produz para vender. Detalhe, com a Revolução Industrial, nós produzimos mais do que nós precisamos. E aí vocês podem... Mentira, professor. Por que é mentira? Se o ser humano produz mais do que ele deve, ou mais do que ele precisa, as fábricas vão à falência. Vocês concordam comigo? Vocês estão errados. Sabe por quê? Os donos das fábricas, a burguesia, sabia que eles estavam produzindo mais do que as pessoas precisavam. Então eles vão criar uma coisa maravilhosa chamada, sabe o quê? Propaganda e marketing. Sabe o que é isso? Ferramentas que te convencem a comprar mesmo sem precisar. Você tem 3 botas na sua casa, 3 tênis. Você vai no shopping e você olha para aquele tênis. Eu não sou eu se eu não tiver aquele tênis. Você compra. Seu celular está perfeito. WhatsApp, tudo funciona. A propaganda vai te convencer que o seu celular é uma merda e que você quer comprar um novo. E você vai comprar um novo. Isso é bom por um aspecto. Sempre mercadorias novas na mão. Qual que é o efeito ruim disso? Estamos matando o planeta. Poluindo os rios, derrubando as florestas, para produzir mercadorias que a gente não precisa. Simples assim. Vocês sabiam que todo dia na floresta amazônica eles derrubam centenas de metros quadrados, equivalente a um monte de estádio de futebol, todo dia. As fábricas de imóveis precisam de matéria-prima, madeira. Alguma dúvida em relação a isso? Então, qual é a primeira coisa que muda no mundo? A quantidade de produção, correto? Segunda coisa que muda no mundo. Como agora vários países têm fábricas, eles vão vender suas mercadorias para o mundo todo. Se eu produzo um lápis, eu vendo ele na porta do Mário Rangel. Se eu produzo 100 lápis,
eu vendo ele no bairro inteiro. Se eu produzo 1000 lápis, eu vendo ele no estado. Se eu produzo 1 milhão de lápis, eu tenho que vender ele no Brasil todo. Se eu produzo 10 milhões de lápis, eu tenho que vender ele no mundo todo. Isso quer dizer o seguinte: não apenas a produção cresceu, o comércio entre os países cresceu. O mundo se tornou um grande shopping center, um mercado global. As mercadorias circulam pelo mundo. O tênis que você está usando, cara, a sola foi feita na China, o cadarço foi feito na Índia, ele foi montado na Argentina e se consome aqui no Brasil. As mercadorias têm um aspecto que globali, o mundo virou um shopping center. Deu para entender o que eu estou falando? Aumento da produção, aumento do comércio, um mercado global. Isso vai mudar até o nosso estilo de vida. Vocês querem que dê exemplo para vocês? Querem exemplos? Vou dar um nó na cabeça de vocês agora. Meus amigos, há 150 anos ou 200 anos atrás, você olhava para um jovem da idade de vocês em qualquer lugar do mundo, você sabia exatamente onde ele nasceu, pela roupa, pelo estilo de música, porque cada pessoa tinha a sua cultura local. Concordam comigo? O jeito de vestir, o jeito de se divertir, os jogos que eram de cada região tem seus jogos diferentes, correto? Revolução Industrial está acabando com isso. Por quê? Você pegar um jovem de qualquer país do mundo, eles se vestem muito parecidos, porque as mercadorias de consumo são globais. Todo mundo gosta dos mesmos cantores, do mesmo estilo de roupa. Por exemplo, esse seu estilo de roupa, calça larga, tênis, a blusa. Se eu for nos Estados Unidos, no Bronx, eu encontro um moleque vestido igual a você, porque as mercadorias são globais. Os cantores que vocês gostam são globais. Vocês querem ver isso no mundo do futebol? Quando eu era bem pivete, você perguntava para um moleque aqui na quebrada: mano, que time que você torce? O cara ia falar os grandes de São Paulo, Corinthians, São Paulo, essas coisas assim, Palmeiras, Santos, os times grandes aqui. Hoje você vai na quebrada, sabe o que o moleque fala? Eu torço pelo Barça, Real Madrid. Gente, time é mercadoria, mercadoria global. Vocês entendem o que eu estou falando? Quem não conhece Beyoncé? Quem não conhece qualquer cantor aí global? Então, as culturas locais, elas vão morrendo. Você criou o quê? O mercado internacional. Agora, o fundamental, minha aula tá para cá, faltam 2 minutos, mas isso eu vou explicar, mesmo que para sinal vocês não se coçem. Você é um país industrializado. Você é um país industrializado. Vocês vendem mercadorias. Qual que é a relação entre os dois? São amiguinhos? Já foram na feira? Banca de pastel aqui, banca de pastel aqui. Bom dia, senhor, bom dia, senhor. Essas duas bancas de pastéis são amigas? São o quê? Rivais. A Revolução Industrial vai gerar uma relação de rivalidade entre os países. Eu acabei de explicar para vocês a principal causa da Primeira Guerra Mundial. Concorrência entre países, concorrência comercial industrial. Alguma dúvida, senhores? Com isso eu acabei a primeira parte da aula esse ano. Muito obrigado, senhores.